Claquete gravando. Olá, seja bem-vindo ao Pet no Sofá. Estamos aqui, eu, Liege, Cristina, o Matias, o Lemilson e uma visitante. Hoje o Lemilson trouxe um membro da família, a Molly, a irmã dele. Molinha, dá oi pra todo mundo. Ela tá com o osso dela. Não quer falar com vocês. Então a Molly vai ficar intrometendo aqui, passando aqui no meio, tá bom? Mas apresentada já. Mas ela é boazinha. Ela é ótima. Bom, e hoje a gente vai falar um pouquinho de cio das cadelas. Primeiro de tudo, o que é o cio? O cio é a fase em que a fêmea está, a gente diz que ela está receptiva ao macho. Ou seja, é um momento em que ela dá sinais que está pronta para um acasalamento e para possivelmente emprenhar. Então, lembrando, só vai ter cio cadela que não está castrada. Sim. E o cio, né, o primeiro cio de uma cadela, ele acontece mais ou menos ao redor de 6 meses. Alguns animais são mais tardios, então pode acontecer até 1 ano de idade, é comum, né? Essas raças grandes, às vezes são mais tardias. O intervalo, né, que a gente tem de cio, teve um cio agora, quando vai ser o próximo? Ele é muito variável, mas em média a gente sabe que é de 5 a 6 meses. Vai variar um pouquinho com a raça. Tem raça que o cio é mais curtinho, o intervalo, e raças em que o intervalo é um pouco maior. Tem raça que pode ter intervalo entre si de 1 ano. Os Bassend, né? Os Bassend. E o cio, né, quando a gente fala cio, é aquele sinal clínico, né, que a gente fala sinal clínico, mas que a gente vê em casa, que a cadela vai aceitar o macho, que ela vai reproduzir. E o cio que a gente vê, né, aquela coisa que a gente fala, ela tá no cio. Na verdade, ele é dividido em 2 fases. Uma fase ela chama proestro e a outra fase ela se chama estro. Vamos então falar das 2 fases separadamente, o que é de diferente, o que é importante de cada uma. Então, o proestro é a primeira fase e é quando a gente realmente percebe que a fêmea entrou em cio, porque ela tem aqueles sinais bem evidentes. Quais são eles? A vulva fica bem inchada por conta de um edema mesmo, ela pode ficar mais avermelhada, eu costumo brincar, falo que fica parecendo um moranguinho ali. Tem aquele sangramento, que na verdade, não se preocupem, não é sangue vivo, não é sangue para valer, é uma secreção que tem um pouquinho de sangue misturado e que é normal nas cadelas, mas a gente vê aquele sangramento nesse começo do cio, ele é bem presente. Outra coisa é que as fêmeas podem mudar um pouco o comportamento, elas podem ficar mais agitadas e até mesmo mais agressivas, principalmente porque nesse momento, por conta da secreção e dos feromônios, ela vai começar a atrair outros machos, até outras fêmeas que vão tentar cheirar, os machos vão tentar montar, mas na verdade nesse momento, no proestro, as fêmeas ainda não aceitam o acasalamento. E aí elas podem ficar bem bravas, elas podem brigar e dar uma confusão ali. E essa é a fase que a mãe da gente vê, né, a avó, a gente, antes, né, ela vai e entra no cio, separa. Começou a sangrar? Separa do macho, porque tem risco de emprenhar, tem risco, né, de ter filhote, eu não quero, separa. Mas uma coisa que vocês têm que saber é que esse comecinho, ela não é fértil ainda, né? Ela nem aceita a monta do macho, então não é uma fase em que ela está ovulando. Mas esse período, ele é muito variável, ele pode durar, essa fase, né, de sangramento, desse inchaço de vulva, ele pode durar de 7 a 9 dias. Tem cadelas que pode ter uma duração muito curta dele, 3 dias. Outras podem ter uma duração muito longa, 20 dias. Quem vai dizer isso para você? Se você estiver interessado em acasalamento, né, é o médico veterinário que vai fazer o acompanhamento. Tem alguns exames específicos para falar se está em fase fértil, né, que a gente vai falar daqui a pouquinho, ou se está ainda no comecinho do cio, que é o proestro. Aí, passados esses dias de proestro, a cadela evolui para o estro. E quais são as características? Todos aqueles sinais dela tendem a diminuir. Ou seja, a vulva vai diminuindo aquele inchaço, a secreção serossanguínea, né, aquele sanguinho, ele diminui em quantidade e às vezes até para. E aí é um problema, porque muitas vezes as pessoas pensam, parou de sangrar,
beleza, acabou o cio. Então vamos deixar eles dois juntos. E aí é o grande problema, porque nesse momento, no estro, é quando a cadela está fértil, é quando ela vai ovular e vai poder emprenhar. E nesse momento, ela vai aceitar o acasalamento com os machos. Então tá aí o perigo. Essa fase, ela dura aí uns 7, 9 dias, né? E nessa fase o macho continua apaixonado. Então, ele para de comer, ele começa a chorar, ele faz xixi marcando território muitas vezes, então ele vai tentar montar. Então é bastante complicado para quem tem macho e fêmea junto, você passa o dia inteiro tentando separar os dois. Sim. Se ela não é castrada, né? Qual o risco? Ela aceita a monta. Então, se ela aceita a monta, é a fase em que ela tá fértil. Nossa, faz de difícil, mas aí chega uma hora que ela cede. Chega uma hora que ela charme, aceita. E aí, assim, a receptividade, né, de monta, aceitar a monta não quer dizer que ela tá fértil, mas no período fértil ela vai aceitar a monta também, então é arriscado. Então, melhor separar, né? O ideal é separar. Então, para evitar tudo isso, o que a gente faz? Separa. E separa por um tempo prolongado. Por um tempo prolongado. Então, a gente costuma indicar separar desde que viu o cio, né? Ah, entrou no cio, começou a sangrar, já separa, fica uns 20, 30 dias separados ou até o macho perder o interesse. Então, quando o macho parar de tentar montar, o macho parar de ir atrás da fêmea, é porque esse cio já passou. Sim. Outra coisa legal da gente falar é que existe algumas situações em que a fêmea não tem esses sinais de cio tão evidentes, especialmente o sangramento, que é muito marcante nas cadelas. E isso é o que a gente chama de cio seco, né? Quer dizer que a fêmea não está no cio? Não, ela tem cio. É muito comum porque muitas vezes chega tutor pra gente na clínica. Ah, é porque a minha cadela não entra mais no cio, porque ela teve um cio há 2 anos e eu não vi mais cio e eu quero acasalar e tal. E quando a gente vai examinar, a gente percebe que sim, ela entra no cio. Só que os sinais desse cio, especialmente o sangramento, são muito diminuídos ou ausentes. E se a cadela não tem nenhum outro macho que convive com ela, se ela não vai ao parque, muitas vezes isso passa desapercebido, mas não quer dizer que ela não seja uma cadela saudável. Agora sim, quem vai conseguir detectar se a cadela é normal e tem um cio seco ou se ela está com algum problema que faz com que ela não entre em cio é o médico veterinário. Só ele examinando com alguns exames é que consegue dar esse diagnóstico, né? Tá ótimo? Fica com a gente, espero que a gente tenha ajudado a esclarecer algumas dúvidas que existem. E dá seu like aqui pra gente. Se tiver dúvida, escreve. Se tiver dúvida, escreve também, né? Que é um tema que as pessoas têm interesse e às vezes não conseguem uma informação muito precisa. Então escreve aqui que a gente ajuda você a esclarecer sua dúvida, tá bom? Beijos! Beijo!